E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Na manhã de uma sexta-feira ensolarada no Rio de Janeiro, os torcedores do Fluminense foram surpreendidos por uma notícia que rapidamente se espalhou pelas redes sociais e grupos de mensagens. Ronaldo Fenômeno havia enviado um recado especial ao Clube das Laranjeiras. Em uma entrevista concedida a um programa esportivo de grande audiência, o ex-jogador declarou: "Estou ajeitando vários jogadores para o Flu." A frase, dita com um sorriso no rosto, causou alvoroço entre os tricolores, que viram na atitude de Ronaldo um gesto de carinho e reconhecimento ao clube. A declaração de Ronaldo não foi apenas uma frase solta, ela veio acompanhada de elogios ao trabalho que o Fluminense vem realizando nos últimos anos. O Fenômeno destacou a gestão do presidente Mário Bittencourt, a estrutura do CT Carlos Castilho e a filosofia de jogo implementada por Renato Gaúcho. "O Flu está no caminho certo, e quero contribuir de alguma forma", afirmou Ronaldo, deixando claro seu desejo de colaborar com o crescimento do clube. A repercussão foi imediata. Nas redes sociais, torcedores expressaram sua emoção e gratidão pela atitude de Ronaldo. Muitos lembraram dos tempos em que o Fenômeno encantava o mundo com sua habilidade e carisma, e agora, mesmo fora dos gramados, ele continuava a influenciar positivamente o futebol brasileiro. A hashtag Ronaldo no Flu rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do dia. No CT Carlos Castilho, a notícia também foi recebida com entusiasmo. Jogadores e membros da comissão técnica comentaram sobre a declaração de Ronaldo durante os treinos. Renato Gaúcho, em entrevista coletiva, agradeceu o apoio do ex-jogador e ressaltou a importância de ter figuras como Ronaldo reconhecendo o trabalho do Fluminense. "É uma honra saber que alguém do calibre do Ronaldo está acompanhando e torcendo pelo nosso sucesso", disse o treinador. A influência de Ronaldo foi além das palavras. Nos bastidores, surgiram rumores de que o Fenômeno estaria utilizando sua vasta rede de contatos no futebol para indicar jovens talentos ao Fluminense. Empresários e dirigentes de clubes estrangeiros teriam sido contatados por Ronaldo, que destacou o projeto do Flu como uma excelente oportunidade para o desenvolvimento de jogadores promissores. Enquanto isso, o Fluminense se preparava para o clássico contra o Vasco da Gama, válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Com 14 pontos conquistados em 9 jogos, o tricolor ocupava a 7ª posição na tabela, buscando se aproximar do G4. A expectativa era de um Maracanã lotado, impulsionado pela empolgação gerada pela declaração de Ronaldo. No dia do jogo, o clima era de festa. Nas arquibancadas, faixas com mensagens de agradecimento ao Fenômeno eram exibidas pelos torcedores. O time entrou em campo motivado, demonstrando garra e determinação desde os primeiros minutos. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o atacante Kevin Serna abriu o placar para o Fluminense, levando a torcida ao delírio. O Vasco tentou reagir, mas a defesa tricolor, comandada pelo experiente zagueiro Nino, se manteve sólida. No segundo tempo, o meia João Arias ampliou a vantagem com um belo gol de fora da área. O clássico terminou com vitória do Fluminense por 2-0, resultado que elevou o time à 5ª posição na tabela, com 17 pontos. Após o apito final, os jogadores comemoraram com a torcida, e muitos dedicaram a vitória a Ronaldo. Em entrevista pós-jogo, Arias afirmou: "Essa vitória é para o Ronaldo, que nos motivou com suas palavras. Sabemos da responsabilidade de vestir essa camisa e queremos honrar o apoio que recebemos." A diretoria do Fluminense também se pronunciou, agradecendo publicamente a Ronaldo por seu gesto. Em nota oficial, o clube destacou a importância de ter ídolos do futebol brasileiro reconhecendo e apoiando o trabalho realizado nas Laranjeiras. "A colaboração de Ronaldo é um incentivo para continuarmos buscando a excelência dentro e fora de campo", dizia o comunicado. Nos dias seguintes, a imprensa esportiva dedicou amplo espaço à relação entre Ronaldo e o Fluminense. Analistas discutiram o impacto de figuras como o Fenômeno no fortalecimento dos clubes brasileiros e na valorização de projetos bem estruturados. Muitos apontaram o Fluminense como um exemplo de gestão eficiente e visão de futuro.
O presidente Mário Bittencourt, em entrevista exclusiva, revelou que já havia conversado com Ronaldo sobre possíveis parcerias. Estamos abertos a colaborações que possam beneficiar o clube. Ronaldo é uma referência no futebol mundial, e sua experiência pode agregar muito ao nosso projeto, afirmou o dirigente. Enquanto isso, os torcedores continuavam a celebrar a aproximação entre Ronaldo e o Fluminense. Camisas personalizadas com o nome do fenômeno começaram a ser vendidas nas lojas oficiais do clube, e a procura foi intensa. A conexão entre o ídolo e o tricolor das Laranjeiras parecia cada vez mais forte. Na semana seguinte, o Fluminense enfrentaria o Once Caldas pela Copa Sul-Americana. Com o moral elevado após a vitória no Clássico e o apoio de Ronaldo, a equipe buscava consolidar sua posição no torneio continental. A expectativa era de mais um grande espetáculo no Maracanã, com a torcida empurrando o time rumo à vitória. Mantos do futebol. A história da declaração de Ronaldo ao Fluminense tornou-se um marco na temporada de 2025. Mais do que palavras, foi um gesto de reconhecimento e incentivo que fortaleceu ainda mais os laços entre o clube e seus torcedores. O fenômeno, mesmo fora dos gramados, continuava a fazer história no futebol brasileiro. O impacto das palavras de Ronaldo reverberou não apenas no campo esportivo, mas também nos bastidores políticos do futebol brasileiro. Dirigentes de outros clubes passaram a olhar com mais respeito para o Fluminense, compreendendo que a valorização de um projeto sólido pode atrair figuras de peso e prestígio internacional. Para o torcedor tricolor, a declaração do fenômeno significou mais do que um elogio, foi a confirmação de que o clube vinha trilhando o caminho certo. O técnico Renato Gaúcho, em coletiva após o Clássico, foi enfático ao afirmar que a presença de Ronaldo no noticiário tricolor trouxe uma motivação extra ao elenco. Sabemos que o nome dele tem peso. E quando ele se posiciona dessa forma, mostra que estamos no radar de quem realmente entende de futebol, disse. Renato ainda revelou que alguns jogadores do elenco ficaram empolgados com a possibilidade de receber reforços indicados pelo fenômeno. No vestiário, o clima era de euforia contida. Os atletas comemoravam, mas ao mesmo tempo mantinham os pés no chão. A consciência coletiva era clara, cada elogio recebido vinha acompanhado de uma expectativa maior. Para jogadores como Martinelli, Keno e Felipe Melo, que já têm uma trajetória consolidada no clube, a fala de Ronaldo foi vista como uma injeção de ânimo e responsabilidade. A torcida, por sua vez, já começava a especular quais seriam os nomes que Ronaldo estaria ajeitando para o Flu. Em redes sociais, surgiram listas com possíveis reforços, desde jovens promessas do futebol europeu até atletas em final de contrato que poderiam se encaixar no projeto tricolor. O burburinho crescia a cada dia, mantendo o clube no centro das atenções do noticiário esportivo. A movimentação também afetou o departamento de marketing do clube. Com a alta procura por produtos oficiais relacionados a Ronaldo, a direção viu a oportunidade de transformar o momento em ganhos concretos. Novas ações promocionais foram lançadas, incluindo sorteios de camisas autografadas e experiências exclusivas com ídolos do passado. A torcida, sedenta por protagonismo, respondeu com entusiasmo. Dentro do elenco, os jovens também foram diretamente impactados. Garotos da base como Esquerdinha, Arthur e Cauã Elias passaram a treinar com ainda mais intensidade. Sabiam que qualquer oportunidade poderia ser decisiva no momento em que os holofotes estavam voltados para o clube. A fala de Ronaldo abriu espaço para uma nova narrativa dentro do Fluminense, a de que ali, oportunidades concretas poderiam surgir para quem realmente mostrasse talento e comprometimento. A mídia internacional, sempre atenta aos movimentos de Ronaldo, também repercutiu a notícia. Veículos europeus destacaram o envolvimento do fenômeno com o clube carioca, analisando como esse vínculo poderia abrir portas para parcerias comerciais e intercâmbio de jogadores. Clubes como o Real Valladolid, que tem ligação direta com Ronaldo, passaram a ser associados ao Fluminense em possíveis negociações futuras. A comissão técnica, liderada por Renato Gaúcho, começou a monitorar com mais atenção nomes do cenário internacional que poderiam surgir como indicação de Ronaldo. Houve uma reunião interna para traçar um perfil de atletas que se encaixariam nas carências do elenco, tanto para o Brasileirão quanto para a sequência da Sul-Americana. A meta era clara: aproveitar o momento de visibilidade e transformar esse respaldo em conquistas concretas.
No campo político, o presidente Mário Bittencourt passou a ser procurado por representantes de empresas interessadas em investir no clube. A simples menção de Ronaldo em apoio ao Fluminense elevou o valor de mercado da marca tricolor. Parcerias comerciais, patrocínios e até conversas sobre naming rights do CT voltaram a ser pauta dentro da diretoria. Os jogadores, mesmo concentrados no trabalho diário, sentiam o peso da expectativa. Treinos passaram a ser acompanhados por olheiros, empresários e membros da imprensa em número muito acima do habitual. Tudo indicava que o Fluminense havia entrado em uma nova fase, onde cada passo seria analisado sob uma lupa. E essa pressão, longe de assustar, parecia energizar o grupo. O apoio de Ronaldo também criou um efeito moral. Torcedores que antes estavam descrentes com o futebol voltaram a se envolver com o clube. A média de público no Maracanã aumentou significativamente. Jovens torcedores, que nunca haviam visto Ronaldo jogar ao vivo, agora associavam seu nome ao Fluminense. Era uma união de gerações em torno de um mesmo ideal. Dentro das quatro linhas, o time começava a responder com resultados. Após a vitória sobre o Vasco, o Fluminense venceu também o Once Caldas por 3-1, com grande atuação coletiva. O espírito de equipe, alimentado pelo respaldo de uma lenda do futebol mundial, parecia ter encontrado o ponto ideal entre entrega e confiança. O elenco inteiro parecia impulsionado por algo maior que a própria tabela de classificação. Os mais experientes no clube lembravam de outras fases de euforia que não se concretizaram. Por isso, o discurso era de foco e pés no chão. A comissão técnica reforçava, diariamente, a importância de não se deslumbrar com os holofotes. Ainda havia muito campeonato pela frente. E justamente por isso, toda demonstração de apoio externo precisava ser transformada em desempenho dentro de campo. Na arquibancada, o sentimento era outro. A emoção estava no ar. Pais levavam seus filhos aos jogos contando histórias de quando viram Ronaldo em campo. Agora, esses mesmos torcedores vibravam com a possibilidade de verem o clube sendo ajudado por ele, ainda que fora das quatro linhas. O símbolo de um passado glorioso reacendia a esperança de um futuro ainda mais brilhante. Na reta final do mês de maio, o Fluminense já figurava no G4 do Brasileirão. E com a Sul-Americana bem encaminhada, o torcedor começava a sonhar alto. Ninguém queria colocar o carro na frente dos bois, mas uma coisa era certa: o recado de Ronaldo foi mais que um gesto simbólico. Foi o estupim de uma nova era. Um momento que ficará eternizado na memória tricolor. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Diante de tudo que se desenrolou após a mensagem de Ronaldo, o Fluminense vive um momento único em sua trajetória recente. Não apenas pelos resultados positivos, mas pelo que se construiu fora das quatro linhas. O gesto do fenômeno resgatou o orgulho, elevou o moral e reacendeu a chama de um torcedor que há muito aguardava um impulso como esse. Foi mais que uma fala, foi um chamado, uma bênção simbólica de um dos maiores nomes da história do futebol. O clube agora colhe os frutos de uma sinergia rara. Diretoria, comissão técnica, jogadores e torcida parecem falar a mesma língua, marchando em uníssono rumo a algo maior. Há um sentimento geral de que o Fluminense está mais próximo do que nunca de retomar o protagonismo em todas as frentes. A declaração de Ronaldo, com sua simplicidade e força, abriu caminhos que antes pareciam distantes, e agora estão logo ali, ao alcance. Nas Laranjeiras, a atmosfera é de esperança. E não aquela esperança cega, mas uma esperança construída em bases sólidas, com trabalho, união e visão. Cada treino é feito com mais empenho. Cada jogo é disputado como se fosse uma decisão. E cada passo dado carrega consigo o eco daquela frase: estou ajeitando vários jogadores para o Flu. A temporada ainda está longe de terminar, mas o que se desenha é uma jornada marcada pela emoção, pelas vitórias e pela capacidade de se reinventar. O Fluminense de 2025 não é apenas um time em campo, é um movimento, uma energia que ganhou um novo fôlego graças a um dos maiores ídolos do futebol mundial. Ronaldo não vestiu a camisa tricolor em campo, mas seu nome agora está gravado na alma do clube.
Como um padrinho que abençoa de longe, ele ajudou a transformar um grupo de jogadores em um exército de sonhadores. E se o destino quiser, esse gesto poderá ser lembrado como o pontapé inicial de uma das campanhas mais memoráveis da história do Fluminense. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.